Olá, meninas, essências do nosso grupo Essência Feminina. Muito boa noite, estamos de volta com as nossas lives de quinta-feira. Olá, meninas! Sejam bem-vindas. Hoje mais uma live, a segunda do ano, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Verdade, nós vamos falar Mulheres, hoje. Isso, a gente vai falar sobre mulheres que correm com lobos, né? A leitura que a gente vai fazer do livro, e hoje a gente dá início a essa leitura. E hoje, acompanhando o livro, né, desde o início, a gente vai começar a falar a introdução, que é onde a Clarissa, o nome da autora é Clarissa Píncola Estés, onde ela explica o que que é o arquétipo da mulher selvagem. Porque esse arquétipo da mulher selvagem vai ser falado no decorrer de todo o livro, né? Todo o tempo ela está falando nessa mulher selvagem. E aqui nessa introdução é que ela explica quem é essa mulher selvagem. vamos lá então. Vamos lá. Então, nós vamos começar falando sobre essa mulher selvagem da qual a Clarissa trata durante o. Elisiane tá tendo uma coisa com a sua imagem aí. Ah, tá. É que tá com problema mesmo no meu computador. Vamos ver, Ah, peraí. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Tá dando microfonia, tem dois aparelhos ligados num lugar só, e aí por isso dá essa microfonia. é Eu só acho que vocês vão. desligar. Vamos ver. Desligar e ligar de novo. Vamos ver se vai ficar. Parou? Deu, deu certo? Parou. Acho que sim. Se continuar Elisiane, piscando, se não atrapalhar a voz, né? Que o importante é a gente estar falando, você está entendendo. Se não atrapalhar a voz, eu vou continuar assim mesmo, sem imagem. É que o meu computador, gente, ele tá pedindo para ser aposentado, tá? tá. Elisiane, é importante a gente falar para as meninas que a gente vai fazer esse resumo hoje a gente vai comentar no final e que nos próximos a gente vai fazer a leitura juntos, né? É só a introdução, né, que a gente resolveu fazer assim e que depois nós vamos fazer um estudo em grupo mesmo, né? Isso aí. Então vamos lá. Bom, gente, se não estiver atrapalhando para vocês, a imagem tá dessa Pode forma? tirar a sua imagem, vai ficar Tá, melhor. tá bom. Que daí não fica piscando, né? É, Tá. isso. Então vamos lá. Então, eu vou começar aqui do prefácio, né, do livro, onde a autora ela coloca que todos nós temos um anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração, então nós deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder os nossos sentimentos, né? Nós, na verdade, nos escondemos da nossa cultura, com medo, com vergonha. E, no entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. É, E aí ela vai começar, essa parte aqui é uma parte do prefácio, agora ela começa falando da introdução, onde ela vai falar, vai explicar o porquê que ela escolheu é, fazer essa analogia da mulher com os lobos, né?
E uma coisa que eu ia falar, esqueci, me fugiu da memória no começo, é que a Clarissa, ela é muito poética, né? Ela é poeta, então ela fala, o texto dela, a forma como ela escreve, é de uma forma poética, usando metáforas, analogias, né? Então é bem interessante. E por isso, para algumas pessoas, essa forma de escrever se torna um pouco complicada, né? Não é todo mundo que gosta de ler um texto assim com bastante metáforas. Mas vamos lá. Então, ela começa aqui, cantando os ossos, né? A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção, né? De acabar. Assim como a fauna, a mulher também está correndo risco de acabar, a mulher selvagem. Então, ela coloca aqui: observamos ao longo dos séculos a pilhagem, né, a dizimação, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre. Então, ela está fazendo uma comparação da mulher selvagem à fauna, né? E das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhes viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Então essa mulher, foram reduzindo o espaço dela, né, essa mulher selvagem que todas nós temos dentro de nós, e que muitas vezes ficou adormecido porque a gente foi perdendo o nosso espaço cada vez mais pela sociedade patriarcal que nós vivemos, né? E aí ela começa a contar o seguinte: minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora, contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas, que é o trabalho que ela fez nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. E com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profundas da mulher. Então, aqui ela diz assim, que a mulher moderna é cheia de atividade, cheia de coisas para fazer, né? Então, ela sofre as pressões no sentido de ter que dar conta de tudo, de ser tudo para todo mundo, né? Aquela mulher fazedora. E aí ela fala que a velha sabedoria, aquela mulher sábia, não se manifesta, né? Porque a gente vive no piloto automático, sempre fazendo coisas, sempre preocupada com todo mundo. E aí a gente não tem tempo para se conectar com nós mesmos e deixar que saia essa sabedoria. Aí o título do livro, Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, canis lupus e canis rufus, são como a história das mulheres no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Então, aqui é onde ela compara essa mulher selvagem que existe dentro de cada uma de nós e os lobos. Os lobos, quando eles são saudáveis, e as mulheres também, quando são saudáveis, têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Então, aí a gente pode ir fazendo comparações com nós mesmas. Quando que nós temos uma percepção aguçada? Quando que nós farejamos perigo? Quando que a gente fica com aquela sensação de que alguma coisa está para acontecer, né? O espírito brincalhão, que quando nós estamos saudáveis, somos bem-humoradas, gostamos de celebrar, de estar com pessoas que trazem alegria, de festejar, enfim, né?
E a elevada capacidade de devoção é aquele cuidado que a gente tem com as outras pessoas, principalmente com os filhos, quando nós temos filhos, né? De ser aquela pessoa que cuida, que gosta de dar aquele cuidado, de dar amor, de dar nutrição emocional para as outras pessoas. Então, as mulheres têm isso, as mulheres saudáveis têm isso, e os lobos também. Os lobos e as mulheres são gregários, ou seja, gostam de viver em grupos, de estar em grupos, né? Gregários por natureza, são curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos. Essa parte da intuição é a parte que ela mais repete nesse livro, né? São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, o seu parceiro, a sua matilha, as pessoas que convivem com ela, não necessariamente que ela precisa ter um parceiro, né? No caso, a mulher. Mas as pessoas que estão à sua volta, ela tem uma grande preocupação de estar sempre ali cuidando, né? E vendo o que as pessoas precisam. Tem experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Então, ela se adapta às mudanças. Tem uma determinada determinação feroz e extrema coragem, né? Tanto as mulheres selvagens, como os lobos. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiras, né? Foram chamadas de trapaceiras e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que os seus detratores, né? Então elas foram inferiorizadas, assim como os lobos. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não os compreendem é de uma semelhança surpreendente. Então, ela observou que esse final, né, essa extinção desses lobos, né, e da mulher selvagem foi acontecendo da mesma forma, né, de igual maneira. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas, como exemplos, é, ursos, elefantes, os pássaros, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. E aí ela diz assim, que a mulher selvagem passou pelo meu espírito 2 vezes. Então ela coloca bastante da experiência dela, tanto pessoal quanto profissional, né, a autora. E a primeira, né, a primeira vez que essa mulher selvagem passou pelo espírito dela, ela diz assim: primeiro, pelo fato de haver nascido numa família, numa linhagem hispânica mexicana, típica passional, e a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali os trovões e os relâmpagos eram o meu principal alimento. O milharal estalavam e falavam alto à noite. Mais ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos sem medo. Então ela diz: eu tive a sorte de crescer em meio à natureza. E ela viu, né, uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. Olha só, ela observava tudo, né? Tudo que acontecia, como ela foi criada na natureza, a natureza ela é o tempo todo presente, nós é quem não somos, né? A gente é que fica fazendo uma coisa pensando em outra. E a natureza não, a natureza, os animais, eles são pura presença, eles estão no momento presente. Então, como ela foi criada na natureza, ela observava tudo. E ela trazia também isso para a vida, né? Para a vida dela. E aí, quando ela fala que ela observou que a ursa matou o próprio filho, a loba, né? A loba matou o seu filhote porque eles estavam
mortalmente ferido, ela diz: para mim foi uma dura lição sobre compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. Isso se encaixa quando nós estamos extremamente sobrecarregadas, estamos cansadas, a gente já não aguenta mais viver para os outros, né? E nos deixamos de lado e a gente começa a adoecer. Então chega um momento que a gente precisa morrer, mas não é uma morte física. É a morte daquela pessoa que está ali sobrevivendo apenas, né? Que não está vivendo para ela. Então chega uma hora que você tem que dizer: chega, basta. Então é esse tipo de morte, né? Aí ela coloca assim, ó: a minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. E isso a gente sabe muito bem, tanto pelas nossas ancestrais, né, a forma como elas eram tratadas nos seus relacionamentos, né, casavam e aí elas eram propriedade do marido, eram submissas, enfim. E, e também nas novelas de época e filmes de épocas que nós já assistimos, né? Que a gente já viu muito isso acontecendo, a gente já viu esse retrato sendo estampado nos filmes e novelas. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo, mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam assim mesmo. Embora o que elas pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaços em árvores, cavernas, bosques e armários. Por quê? Tudo era para os homens. Tudo que tinha assim de você fazer algo que fosse visto por outras pessoas, era só os homens quem faziam. Os homens quem iam para a escola, os homens quem aprendiam a tocar os instrumentos, a mexer com as artes, e muitas mulheres não podiam fazer isso. O serviço da mulher era só o da casa mesmo, né? E cuidar das crianças. Ninguém queria saber o que ela tinha de bonito para mostrar, né? E ela tinha vontade, muitas mulheres tinham vontade de fazer alguma coisa, né? De colocar aquela criatividade dela para fora. E muitas mulheres, então, já que isso era tomado delas, elas davam um jeito, né? Nem que precisasse riscar no chão, riscar numa árvore, fazer uma arte com folhas, enfim, ela dava o jeito dela. Ou até mesmo em relação à alimentação, né? De fazer um prato saboroso, um prato enfeitado, uma coisa bonita, arrumar uma mesa, né? Uma mesa posta, enfim. A mulher, ela dá um jeito, né? Ela cria. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de quando a despensa está acabando, as coisas estão acabando e você não foi no mercado, enfim. E aí, de repente, à noite você quer fazer alguma coisa. E aí você olha e fala: ah, mas está faltando tantos ingredientes, está faltando duas coisas. E você dá um jeito ali, isso já aconteceu comigo. Você dá um jeito e você cria uma receita com aquilo que você tem, você substitui e o negócio fica saboroso, fica muito gostoso. Né? E as crianças até reclamam que não deu para todo, não é que não deu para todo mundo, não deu para repetir, né? Enfim. Então, assim, porque essa mulher que existe dentro da gente, ela cria, ela cria situações, né? Já que não tem, vamos criar. A dança mal conseguia ser tolerada, né? Nessas épocas aí que ela fala pós Segunda Guerra Mundial, né? A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era. E por isso elas dançavam na floresta onde ninguém podia vê-las. Então elas fugiam, né, lá para a floresta para poder dançar. No porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas, então nem a arte de se enfeitar, de se embelezar,
não podia muito, porque senão despertava suspeitas, né? Mas por que que você está se arrumando tanto? Não tinha autocuidado. Isso, exatamente, não tinha autocuidado. E se, ai dela se tivesse, né? Sempre tinha alguma suspeita. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual, né? Então, se ela vestisse, por exemplo, um decote, porque ela via que ela tinha uns seios bonitos, um colo bonito, aquilo podia despertar algum desejo sexual de algum homem que podia se sentir no direito de avançar porque ela estava com os peitos à mostra. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus próprios ombros, né? Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos. Era normal, podia maltratar, né? Em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos. Então, quando ela ficava já doente, quando ela adoecia, eu tinha uma crise, uma ansiedade, por exemplo, é, era dito que ela tinha um colapso nervoso. Isso não é insignificante, né? Em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas. Então, aquelas que se submetiam, né, a obedecer às regras, né, de colocar aquelas cintas, né, de ficar tudo apertado, os vestidos, né, aquele monte de roupa que elas colocavam. Então, aquelas que aceitavam viver dessa forma, que eram obedientes, elas eram consideradas certas. Enquanto que aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida, elas eram classificadas de erradas. Então, aquelas mulheres que conseguiam, de repente, fugir, né? Quando elas eram descobertas, elas eram consideradas erradas e muitas vezes elas eram excluídas. Por isso, igual a muitas mulheres, antes e depois de mim, passei a minha vida como uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. Então, ela também é, é, sentiu necessidade de fazer igual os que antecediam a ela, né? De seguir aquele modelo. Mas, no entanto, a minha cauda fabulosa, né, como ela se compara com os lobos, né? A minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido, e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo os meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave. Aqui, quando ela fala, né, que a cauda acabava aparecendo e as orelhas, é no sentido de que alguma coisa que ela fazia mostrava que ela não era tão igual assim, né? Ela estava saindo de respeitar todas aquelas regras impostas, estava saindo de se encaixar, né? Então, em algum momento ela mostrava isso. Então, é quando ela coloca que a sua cauda e as suas orelhas acabavam aparecendo. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-las de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável, que é isso que a sociedade quer, né? Quer nos dobrar, quer nos encaixar, né? Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça o nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. E aqui ela vai começar a explicar então o que é a mulher selvagem. Chamo-a de mulher selvagem porque essas palavras mulher e selvagem criam lamar ou tocar a la puerta. Olha, eu sou super ótima de espanhol, né? A batida dos contos de fadas à porta da psique profunda da mulher. Lamar ou tocar a la puerta significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Então, olha só, o que significa essa mulher selvagem? Ela diz que é como quando a gente ouve
essas duas palavras, mulher e selvagem, nós, de forma consciente, podemos não entender e podemos achar que essa mulher selvagem é uma mulher lá da caverna, da floresta, uma mulher que não toma banho, que vive no mato. A gente, de forma consciente, podemos achar que é isso. Mas a nossa psique, ela entende essas duas palavras como se fosse um instrumento tocando o encantador de cobras. Lembra do encantador de cobras? Ou o abracadabra? Que vai abrir a sua psique, a porta da sua psique. Então, quando você ouve mulher e selvagem, a sua psique está entendendo. Por mais que nós, de forma consciente, não entendemos. Não Porque é um importa arquétipo, né, Elisiane? isso, porque é um arquétipo. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga, que é a arquetípica que você acabou de falar, né? Ela é acionada, voltando a ter vida, né? Então, assim, quando vocês viram o chamado lá no grupo, olha quantas mulheres apareceram, né? Porque essas palavras tocaram vocês, né? Vocês sentiram esse chamado, porque vocês já estão despertando essa mulher selvagem, né? Vocês já vêm de um trabalho de autoconhecimento, né? De todo um processo. Então, já tem essa intenção, e aí isso despertou mais ainda para vocês estarem aqui. Nós havemos sempre. Aí ela fala, como que a gente sabe, né, se essa mulher selvagem está despertando dentro de nós, né? Como que eu posso sentir a minha mulher selvagem? Nós havemos sempre que havemos o que ocorre por toda parte, quando nós estamos presentes, quando nós estamos observando tudo, mas não com a mente, com o sentir, com o coração. Né? Quando a gente deixa a nossa intuição falar mais alto, quando a gente percebe tudo ao nosso redor, nesse momento é que a gente está vendo a nossa mulher selvagem falar dentro de nós. Quando eu faço alguma coisa e mostro para alguém, por exemplo, uma arte, né? Eu faço um crochê, uma costura, eu pinto uma tela, ou escrevo um texto, ou canto uma música, né? Quem toca violão, eu não toco. Quem apresenta isso? Você tá, na verdade, você está deixando a sua mulher selvagem trabalhar isso e mostrar para os outros aquilo que você fez. E o que aconteceu no passado é que aquilo que as mulheres tinham para mostrar da mulher selvagem delas não era permitido, era considerado errado. Então, por isso que essa mulher selvagem foi ficando reprimida, mas a Elisete vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar o externo e que anima o nosso coração, né? Quando você, sabe, quando você escuta aquela música que você gosta, que ela mexe com o seu corpo, que te arrepia, tem músicas que fazem a gente arrepiar, né? Essa sensação que você sente é, na verdade, essa mulher selvagem que está tendo essa sensação dentro de você. Ela chega também com o tambor, com assobio, quando você começa a cantarolar a música, ou assovia, né, a música, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes uma palavra, uma frase, um poema, uma história soa tão bem, soa tão perfeito que faz com que nos lembremos que, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Uma vez que as mulheres tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la. Então, uma vez que você desperta a sua mulher selvagem, jamais você vai perdê-la. Pois com ela, suas vidas criativas florescem. Os seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Os seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam
de ser alvos para atividades predatórias dos outros. Uma vez que você solta a sua mulher selvagem, nunca mais ninguém agarra elas. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver, né? Quando a gente deve deixar as coisas irem, deixar morrer, deixar acabar, né? Quando a gente se abre para as mudanças. Portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual sentido, né, pejorativo, de algo fora do controle, mas no seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata, né? Aquela mulher que ela faz as coisas a partir do seu coração, ela faz aquilo que ela quer, ela faz quando ela sente vontade, ela diz não quando ela quer, ela diz sim quando ela sente vontade de dizer sim, né? E sem aquela coisa de dizer, tipo, eu não quero ir para algum lugar e eu invento uma desculpa. Aí você fala, eu sei dizer não. Não, aí você não disse não, você apenas inventou uma desculpa. Então, a mulher selvagem é aquela que diz aquele não seco. Não. Por quê? Porque não. Eu não quero. Porque o coração dela não quer. E ela não tem medo de perder as pessoas. Porque ela vai perder, né? Não é todo mundo que suporta a sua mudança e a sua integridade. Quando você começa a ser íntegra com você mesmo e coloca os seus limites saudáveis, não é todo mundo que suporta. Então, as pessoas vão se afastar. Essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. A mulher selvagem é o seu instrumento regulador, o seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Então, a mulher selvagem é coração. Quando nós perdemos o contato com a psique instintiva, nós vivemos no estado de destruição parcial. E as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Então, essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher selvagem. Agora eu vou deixar aqui para a Elisete, ela vai falar sobre os sintomas de quando a mulher está fora, está desconectada da sua mulher selvagem, né, Elisete? Sim, vou falar dos sintomas. Então, por que a Elisiane já explicou por que que mulheres correm com os lobos, né? E qual a proposta desse livro? Então, a proposta é resgatar essa vitalidade que nos foi tirada, né? E que a maioria de nós, cansadas, ocupadas demais, sem tempo, sempre deixando de lado o que é importante para nós, né? Então, essa é a proposta principal desse livro. E a Clarissa, nesse livro, ela apresenta um panorama das mulheres após a Segunda Guerra Mundial, né? E o que ela viu, porque ela nasceu nessa época, né? Uma loba já existia dentro da Clarissa, né? E olhando para outras mulheres, ela percebeu o quanto elas eram contidas. E aí eu pergunto para vocês, será que eram? Ou será que isso ainda continua, né? É claro que ainda continua, existem muitas ainda, né? Então, eu vou falar aqui sobre esses sintomas que quando nós estamos fora, né, nós ainda não conhecemos essa mulher selvagem, ele nos ataca, né? Eu vivi muito isso, eu tenho certeza que ao ler aqui vocês vão sentir o quanto ainda a gente carrega isso, né? Então, os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique. Então, quais são esses sintomas, né, que estão associados a esse rompimento, né? Então, o sentir, pensar ou agir, segundo qualquer um dos exemplos que representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido
com a psique instintiva profunda. Então, sensações de aridez, de fadiga, de fragilidade, depressão, confusão, sensação de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, muito instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregar a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com seus próprios ciclos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar os limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses. Isolar-se da sua própria revitalização. Se deixar envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir a sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até 3 repetidamente sem conseguir começar, ter o complexo de superioridade, ambivalência, e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença, não de uma era, nem de um século, mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas, sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Então, a nossa forma psíquica, né, desde há muito tempo, desde quando começou a era paternalista, né, patriarcal, na verdade, nós somos moldadas, né, iludidas, anestesiadas, encobertas por camadas e camadas de culturas, de crenças, de limites que nos foram impostos, né? E o que aconteceu com isso? A nossa natureza psíquica foi sufocada dentro de nós, né? E a Clarissa, ela resgatou essas 2 palavrinhas, né, que podem quebrar essas camadas, que podem abrir a conexão com a nossa natureza interna, com a nossa alma feminina, com a natureza que ainda consegue movimentar os ciclos em nosso corpo, né, que consegue gerar vidas, gerar sonhos, que consegue criar, dançar, cantar. Então, são 2 palavras, são arquétipos, né? Palavras que, quando nós
pronunciamos ou lemos, nós despertamos. E foi que a Elisane até citou como exemplo, nós estarmos aqui quando vimos o nome, né? Mulher selvagem, né? Então, essas palavras, elas vão ser muitas vezes repetidas nesse livro, né? Nesse estudo, nas nossas conversas, nós vamos pronunciá-las várias vezes, e vocês vão pensar no que vem à mente, no seu pensamento. O que que vem à mente? Mulher selvagem. Então, o que que essas palavras, analisem, reflitam, o que que essas palavras despertam em vocês, né? Então, mulher selvagem é a senha que abre esse portal, que quebra camadas de cultura masculina, de cultura patriarcal, de cultura que aprisiona o nosso feminino, que impede que a gente fale do que acontece com o nosso corpo em voz alta. Por exemplo, algumas palavras são proibidas até hoje em determinadas famílias, quando meninos ou homens estão por perto, né? Algum deles não sabe nem mesmo como é que funciona, por exemplo, a menstruação de uma mulher, não tem conhecimento nenhum dos ciclos femininos, né? Da amamentação, da ovulação, da gestação, da menarca, da menopausa. Nós somos feitas de ciclos naturais femininos. E essa natureza física e biológica está guardada dentro de nós, né? E a nossa natureza psíquica, criadora e também profunda, ela existe e ela está em nós. Então, quando nós falamos essas duas palavrinhas, mulher selvagem, nós estamos falando dessa potência feminina que move a vida, né? E tem também, você já deve ter ouvido falar, naquelas polaridades, né, do yin e do yang, né? E aqui nós destacamos quando a gente está falando da psique natural dessa essência que formou o nosso corpo, que forma tudo, que dá vida a tudo, né? O yin é a potência feminina, é ela que dá a vida, né? Então, a potência da escuridão, do profundo, da lua, da noite, do frio. E aí, várias outras características, né, que nós podemos elucidar aqui. Então, é essa potência do yin, é essa parte da força divina criadora é que nós não estamos manifestando. E o que que acontece quando a gente não manifesta? Nós adoecemos, né? Temos todos aqueles sintomas que eu citei no início, né? E o Yang é a potência solar, é a potência quente, é a potência de movimento periférico, é a potência superficial, que não é profunda. É a potência que é tudo ao contrário do Yin. Então, o Yang é a potência masculina, que está para fora, né? E o Yin é a potência feminina, que está para dentro, é aquela que recebe. E na nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, nós temos uma cultura totalmente projetada para fora, né? Para o ter, para o parecer. E aí nós, mulheres, fomos sendo deslocadas, né? Da nossa psique. Nós paramos de fazer um movimento de interiorização, de conexão, né? E coisa que o Oriente, né, lá, a cultura oriental, ela preserva muito mais do que nós aqui no Ocidente. Então, toda essa potência Yin e Yang,
ela forma a vida em tudo o que existe. E o Jung, né, ele denomina o Yin como ânima, é a nossa polaridade feminina, que está manifestada em todas as mulheres. E nós, mulheres, também trazemos o Yang, que é a potência masculina, que o Jung trata de ânimos. Então, nós temos dentro de nós essas duas polaridades, a ânima e o ânimos. Só que nós, mulheres, o que sobressalta ou deveria sobressaltar mais seria a ânima, né? Então, essas duas polaridades estão dentro da nossa psique feminina. No entanto, como o Yang, ele é muito mais exterior e periférico, e nós vivemos numa cultura onde isso prevalece, ela aparece mais em nós. Então, é onde nós saímos da nossa polaridade, saímos da mulher selvagem, né, que nós nascemos para ser. O Yang, ele ganha muito mais espaço na nossa sociedade, na psique das mulheres. E isso, o que faz com a mulher? Causa todos aqueles sintomas, porque compromete a saúde das mulheres, né? Por quê? Porque o Yang é da psique masculina. Ela é a manifestação Yang, que é o ânimos, né? A potência Yang está dentro de nós, só que ela sufoca a camada feminina. E quando isso acontece, nós mulheres sofremos, boicotando a nossa própria saúde, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde física, né? Então, quando a Clarissa usa essas duas palavrinhas, mulher selvagem, com toda a sua potência, ela manifesta na nossa vida, em nós, essa mulher que habita em lugares intocados ainda dentro de nós, né? E nenhuma dessas polaridades podem se sobrepor à outra. Por quê? Porque ambas são importantes, e elas são complementares. Uma não pode se sobrepor à outra. Tá? Então, por quê? Porque elas fazem dentro de nós um percurso circular. Uma entrega para a outra o seu trabalho realizado. A seiva que a árvore busca lá dentro da terra é uma força atuando nas plantas e em toda a flora. E esse é o movimento Yin, é o movimento feminino. É a busca dos nutrientes lá na raiz, trazida pela seiva, pelo interior do caule, pelo interior do tronco, e que ninguém vê. É um movimento silencioso, rico, precioso. É um movimento de resgate da vida que a árvore faz. E como é o movimento Yang? O movimento Yang na árvore, ele coloca a vida para fora em flores, folhas, galhos, frutos. Então, ambas as forças são importantes. Se uma delas fica danificada, frágil, não realizando todo o seu papel, a árvore não vinga. Ela se torna uma planta que não vinga se não tiver esses dois movimentos, tanto por dentro quanto por fora. Então, a gente precisa começar a se conectar com essas duas forças, né? Essas duas polaridades que vai sempre nos fortalecer e fortalecer a nossa arte. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Podem abrir os microfones, vamos falando. Oi, meus amores.
Ana Patrícia, ela gosta de chamar as mulheres atuais de mulheres tarefeiras, E é verdade. né? Ela gosta de falar isso, que nós viramos, né, as mulheres tarefeiras, que a gente fica clicando na lista um monte de afazeres que a gente tem que fazer com os filhos, buscar isso, buscar aquilo, e muitas vezes a gente se distancia da nossa mulher selvagem, né? Uhum. Essa mulher intuitiva, porque a gente não tem tempo, a gente fica É. absorta com o mundo lá fora Sempre e, para o externo, né, Fátima? e no que os outros estão esperando da gente também, né? Eu acho que a expectativa do que esperam, né? Fica todo mundo sentado. A minha filha tem 2 filhos e eu fico muito brava com ela, porque eu chego lá na casa dela, ela está fazendo todo o serviço e os 2 meninos sentados. E ela fala assim, mãe, eu falo assim, não, filha, não é assim, você tem que ensiná-los a fazer. Você vê seus irmãos, graças a Deus eu tenho os 2 meninos, são excelentes maridos, porque eu também fazia eles fazerem, não é só ela que trabalhava. Uhum. Porque na minha casa antiga, aqui no primeiro lar, a minha mãe só deixava eu trabalhar e meus irmãos ficavam sentados, que nem ela está criando os filhos dela, Repetindo a avó. repetindo a avó pulando a mãe que fez a de contrário, né? Que Mas o meu coisa, netinho, né? hoje mesmo, ele tá com 12 anos, ele veio aqui, ele arrumou toda a minha cozinha. Eu tiro foto para lá ver como ele sabe arrumar. Tem Aham. aventalzinho, ele lava lá a louça, deixou, secou tudo direitinho, guardou. Então, quer dizer, tem que fazer, porque senão a gente fica nessa, É. na situação em que nós somos obrigadas a fazer e eles podem ficar sentados. Uhum. E ela se E- sobrecarrega. E ela se Sim. sobrecarrega, exatamente. Por quê? Porque ela acha que ela é muito ordeira, né? Ela é muito ordeira. Então, isso é uma crítica que eu faço para ela. Porque daí o que eles fazem não é espetacular, né? Como ela faz. Uhum. E eu Eu sempre sei. falo que isso é uma característica ruim, que a gente tem que aceitar a ajuda de quem está nos ajudando, como ele pode nos ajudar, Exatamente. não como a gente quer, Exatamente. Isso né? atrapalha até quando eles crescerem e forem desenvolver algo, deles não se sentirem capazes, porque Sim, internamente eles não têm aprovação da mãe. O que eu faço não é bom. Se não é bom para minha mãe, não é bom para ninguém. Então aí é, eu nunca faço porque o que eu faço não é bom, entendeu? Tem essa crença que sim. acaba criando na criança. Vou falar para ela isso, que eu nunca tinha falado isso, mas eu sempre Uhum. falo assim: olha aqui como ele é uma belezinha, olha como eles fazem aqui. Eu chego do carro, eu chego com as compras, eles tiram as compras do carro, eles guardam. Tudo bem que eles não guardam perfeito, mas eles guardam as minhas Sim. compras. Então É. é por isso, talvez, porque tá tudo ótimo para mim, tá? E tá mesmo. E Uhum. tá, sempre esteve, porque é isso. A gente tem que receber o presente, saber receber o presente que vem, É isso né? aí. Verdade. É. Porque a gente também não deixa Certíssimo. nos ajudar por isso, porque a gente quer a perfeição, e a perfeição não existe, meninos. Não É. Tá existe. certo. Né? Então, eu acho que quando a gente está reverberando aí, foi legal. A gente reverberar dentro da mulher selvagem, da mulher lobo, que a gente também tem que mudar um pouco as nossas expectativas, Uhum. Sim, né? com E não a certeza. gente ficar querendo só cobrando, só fazendo, só isso. Também a gente tem que fazer um olhar interno. É. Como que a gente pode fazer de também transformar a gente? Porque nós estamos em aprendizado, Isso. Uhum. Tanto a gente quanto os homens, né? Né? e eu vejo bem isso, como eu sou acho que a mais velha daqui, mas eu falo assim, os meus filhos são excelentes maridos. São excelentes maridos. Eles vão para o supermercado, eles vão na cozinha, eles trocaram as fraldas das crianças, eles foram pai e mãe, normal, assim, muito, muito dentro da casa, muito dentro da Uhum. relação. Por quê? Porque eles tiveram espaço. Muitas vezes a mulher não dá espaço para o homem. É, porque ela foi educada assim, né, Fátima? Ela foi educada sem ter o espaço dela. Daí É, ela consegue o espaço dela. exatamente. Daí o que que É, ela faz? Ela tira o espaço do outro. é. Tem mulher que fala assim, ah, sai da minha cozinha, É. né? A minha cozinha, Minha cozinha. minhas facas.
né? Eu não use as minhas facas. Isso. Bem assim. Então, Gente, meu olha, marido, meu marido tá aqui perto de mim, pois eu falo para ele é o contrário. Do jeitinho que eu tenho obrigação, e você tá aqui ele, ó, meus amores. Do jeitinho que eu tenho obrigação, você também tem. Você trabalha fora? Eu também. Você paga as contas? Eu também. Ele está aqui ouvindo. Então é igual. Agora não é justo eu em casa, ele trabalhando, chegar de noite e fazer as coisas. Agora também não é justo eu também chegar cansada, ele ver televisão e eu ficar lá me lascando na cozinha. Não. Sempre foi nós dois direitinho, sem, Que bom. né, né assim. Perfeito. mas então, é legal assim mesmo a gente dar espaço para o outro. Eu acho que é bacana isso. É. A gente lê um monte de coisa da mulher que é super importante, que você super bem posto, que é a nossa descoberta do nosso eu liberto, junto com a natureza, junto com o instinto. Mas também eu acho que é importante, e que às vezes a Clarice ela perde um pouco, a Clarissa, de você não dar espaço para o outro. Nos Uhum. contos, eu acho que tem muito isso, sabe? Ela muito esquece de você ver o outro. Então, quando a gente estiver vendo, a gente vamos nos policiar para isso, Isso, é sabe? verdade. Para a gente dar o espaço para o outro, Uhum. para o filho, para uma amiga, Principalmente para os filhos que a gente tem a responsabilidade de educá-los, né? não, e para as amigas também. Porque às vezes É, a gente também. fica muito excluída, não, a gente fica muito fechada para as opiniões alheias, Uhum. Sim, para as críticas. é verdade. E nessa Menina, pandemia, a gente. Oi, Thalita. ai, desculpa, até atrapalhei. É que eu estou no celular e eu não gosto muito de assistir no celular, fico meio perdida. Na verdade, assim, dar os parabéns para vocês, né, por esse encontro. Eu geralmente na quinta eu tenho muito compromisso e acaba o dia não sendo favorável. E Mas agora seja eu bem-vinda, minha querida. estava planejando e olhei ali, a Vilma postou no grupo e disse: eu vou assistir as meninas. Né? Uhum. E aí eu quero partilhar uma coisa com vocês que nada é por acaso, né? Eu li duas vezes o livro Mulheres que Correm com Lobos. A primeira vez foi uma leitura muito rasa, e quando eu terminei, eu senti um vazio que não tinha dado, sabe, faltou, eu esperava mais. Aí eu esperei alguns meses, e aí eu tinha pego um livro emprestado para ler. Aí eu comprei o meu livro e li ele de novo, rabiscando e tal, e foi uma leitura bem mais profunda. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida. Até eu mandei no WhatsApp da Vilma. E quando eu fiz isso, me veio muito a palavra mulher selvagem. Eu disse para o meu marido e meu filho ó, que eu ia tirar férias e ia vir para Florianópolis. A gente tem um apartamento aqui que ficou fechado quase o ano todo. E eu senti assim uma necessidade de vir para cá. E eles diziam, mas tu vai lá fazer o quê? Não sei, eu vou lá, eu vou ficar sozinha, eu me viro. E aí eu deixei eles, o meu marido veio me trazer e voltou para casa. E eu fiquei aqui sem muito saber o que eu vinha fazer, mas eu tinha que vir para cá. E aí eu chamei uma amiga para vir. E ela veio e foi assim uma coisa, uma experiência maravilhosa, porque a gente foi para a praia junto, ela se desafiou a dirigir na BR aqui no centro, a gente foi visitar lugares históricos que eu nunca visitei com meu marido e filho, porque eles não gostam disso, a gente foi fazer compra, a gente fez coisas assim que eu nunca fiz com nenhuma mulher, eu convivo muito com homens. E aí foi uma experiência assim muito diferente. E na verdade eu nem fiquei muito sozinha, porque eu tive muita visita. Aí acabou, eu estou ficando 3 dias sozinha, de verdade, sozinha, sozinha, saindo para almoçar, voltando, eu comigo mesma. Mas quando meu marido foi embora, que ele me trouxe, ficou uns dias e foi, quando ele saiu, me deu uma sensação de pânico. Disse, meu Deus. E eu disse que eu ia ficar sozinha, e agora o que eu vou fazer? Sozinha com todo esse tempo, né? E, gente, foi assim, uma sensação muito boa, porque eu não tive minhas irmãs na mesma idade que eu, elas são mais velhas. Então, eu nunca tive companhia feminina para fazer as coisas, sabe? Tipo como a gente ficou, Vilma, lá na Bahia, junto, conversando. E aí, gente, foi uma coisa muito. Eu não
eu não meditei tanto, eu não planejei tanto que era o que eu tinha pensado. Trouxe 4 livros, li metade de um só, mas o que eu fiz foi coisas da mulher selvagem. Eu nunca que estou com esse cabelo assim espetado, ah, mal cuidado, eu sempre escovo. Então, Tá lindo o seu cabelo, eu já te falei que você fica linda com ele, hein? mas agora ele está descuidado, né? Até eu pensei, não vou ligar essa câmera. Aí pensei, deixa, vai assim mesmo, né? Mas é uma sensação muito boa que eu me permiti. A minha mãe não entendeu, ela dizia, mas o que tu vai fazer lá? Mas tu vai ficar sozinha? A minha irmã mandando mensagem todo dia, mas o que tu tá fazendo? Tu tá aí sozinha fazendo o quê? Sabe? Tipo, não cabe na cabeça delas que eu tô aqui sozinha, né? Que eu não dependo, não vou fazer almoço para ninguém, não vou limpar a casa para ninguém. É eu comigo mesmo. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Amanhã eles chegam, meu filho e meu marido voltam, daí eu retorno para casa. Mas foi uma coisa que eu senti o chamado que eu precisava viver. Eu não sabia o que era. Não foi Que do jeito que eu, lindo! mas foi Que uma coisa lindo! surreal, assim. Então, eu queria Que partilhar. lindo! Que Parabéns, mulher bom, Tamira. selvagem! Parabéns, mulher selvagem. Viu, mulher selvagem? A hora que você precisar de uma amiga em Florianópolis, você pode convidar que a gente vai. O pior é Tá que de muitas amigas palhaçada se que eu também ofereceram para vou. Eu mim. saio daqui e vou, eu Tu vou, vem também? Ah, eu então, vou. Eu ia te interromper e falar assim, por que é que não me chamou? Que eu ia, gente. Eu sou dessas aqui. mas a Eu, ideia era eu vir sozinha, sozinha, né? Depois Sozinha, tá certo. É. acabou vindo, mas ainda bem, eu não ia aguentar o mês inteiro sozinha. Mas é esse movimento, né? De sair sem programação, de sair sem os filhos, de sair E do sem papel culpa. de mãe, sem culpa, É, né? Foi assim, maravilhoso. é. Ah, que bom. Que Mulher bom que você selvagem, compartilhou ela aqui vai com a fazendo gente as a sua coisas de acordo com o experiência. coração dela, sem culpa. É. Sim, vai surgindo, né? E vai. E olha, pensei, vou dormir mais. Nós levantamos todos os dias 6 horas da manhã. Hoje foi o primeiro dia que eu levantei, era 7, 7 e pouquinho. E fui caminhar 2 horas com uma outra amiga que está aqui. Então, tudo foi acontecendo. Na verdade, eu não fiquei muito sozinha, não, bem pouco. Aham. Mas curtiu as amigas, né? Sim, Que parece que lindo! esse encontro de meninas, né? Esse encontro Uhum. de mulher, que a gente tá ali falando as nossas coisas, experimentar vestido numa loja, essas coisas assim que eu convivo com muitos homens, né? Meus filhos, meus sobrinhos, então eu não tive essas coisas assim, eu faço sempre muito sozinha. E agora Uhum. a capa ficar sozinha e eu acabei fazendo isso com outras mulheres. É Ah, que essa lindo! permissão, você se deu permissão. E a mulher selvagem, quando ela está presa, né, e que a gente está querendo trazer ela de volta, a gente tem que começar a se autorizar. Se autorizar a ser mal vista, ser mal falada. Tem um Uhum. texto que roda aí na internet, né? Permita-se ser mal vista, permita-se ser mal falada. É a mulher selvagem, né? Uma coisa que eu acho legal da mulher selvagem da Silvana é os desenhos que ela faz quando a gente está fazendo as lives aqui, né? É a mulher Uhum. selvagem dela que está fazendo isso. É E aí, verdade. Silvana, passei essa bola para você agora. mostra logo aí que eu sou curiosa também, além de faladeira. Cadê? Não está conseguindo abrir o áudio. Acho que ela não conseguiu. E eu tento aqui e não consigo abrir para ela. Ah, consegui. Ah, A pessoa não tem muito dom com as tecnologias. Então, eu não sei, eu estava desenhando aqui já um monte aqui, mas tudo bem. Mas é um aprendizado. Uma vez eu comecei um estudo da mulheres que correm com lobos, mas eu parei no segundo capítulo. Acho que é segundo capítulo, né? Segunda história. E eu não aguentei. Aí eu acabei saindo também do grupo, assim. Mas agora eu quero, estou me permitindo fazer um monte de coisas e essa parte da culpa ainda carrega um pouco, que é um aprendizado também. Muita culpa ainda carrega.
de fazer as coisas sozinha, como a Neuvi. O quê? E Teovina? Itelvina. Ah, a pessoa tá de óculos, mas meu óculos tá uma coisa. Não se permitir desse jeito assim, eu tô trabalhando para isso. Estou trabalhando bastante. Mas aprendizado traz aprendizado. E agora eu estava fazendo, olha, um monte de coisinha aqui. Vai, Ah, adoro os desenhos da Silvana. mas vai. É que a parede ainda tem bastante lugar para colocar. Bastante desenho ainda. Mas estou aqui, estou fazendo, estou no aprendizado. Vou ver se eu consigo agora conseguir acompanhar todos os capítulos certinho, porque esse segundo capítulo o pessoal fala que é bastante. Ele impacta bastante, vamos ver. É porque assim, ó, o livro ele traz depois os capítulos onde contém os contos mesmo e a análise dos contos. Cada capítulo ele tem por volta de 35 a 40 páginas, então ele é Uhum, bastante conteúdo, né? Então, às uhum, vezes ele se torna cansativo, né? Então, por isso muitas pessoas acabam desistindo. Mas ele não é um livro assim que você precise de ler ele seguido quando você está lendo ele sozinha, né? Ah, tipo, vou começar do começo e vou ler até o fim. Eu li assim, eu abria, falava assim, vamos ver em que conto que vai aparecer para mim, o que que eu estou precisando. E aí eu li uhum. aquele conto todinho. Aí uma outra vez, passado algum um mês, enfim, eu lia um outro conto, né? Então eu fazia dessa forma. É, uma outra coisa que eu quero falar, que agora me fugiu, pode falar aí, já vou lembrar, eu sou desse jeito, as Tá. coisas fogem, depois elas voltam. Quem mais quer falar? Oi, pessoal. Desculpa aí não ligar a câmera. É que eu estou já Imagina. de cama. Ah, você já está selvagem, Daisy. Eu achei muito legal essa live. Eu nunca tive muita curiosidade de ler esse livro, mas aí vocês postaram lá no grupo e me abriu, né, uma pequena curiosidade. E com essa introdução toda, ele foi ainda mais interessante. Eu não esperava essa abordagem, né? Eu não tinha noção do que era o livro. E achei muito bacana. Vou ver se eu consigo acompanhar, porque semana que vem já volto a trabalhar, volto a viajar e fica meio difícil. Mas eu achei muito legal. Vamos ver se eu consigo, né? Eu não vou, não vou nem dizer isso, que eu vou ver se eu consigo ler, porque eu estou aqui com uma fila de livros para ler e não estou dando conta. Mas gostei muito, viu? Muito mesmo. Essa introdução deu uma clareada muito grande a respeito do livro, do que ele trata e o tanto que ele é interessante. Num futuro, quem sabe, eu consigo ler com mais cuidado, né? Realmente prestando atenção. Eu vou ver se eu consigo acompanhar as lives, tá? Não vou prometer, mas vou me esforçar para isso. Então Maravilha. Parabéns. tá, Daisy. Ah, eu Obrigada por lembrei o que contribuir com eu a queria gente. falar é que como os livros, os capítulos eles são bem extensos, então nem sempre vai dar para a gente terminar numa live só. Então são estudos que a gente vai fazer. Então vamos começar a ler os capítulos com os contos na semana que vem. Pode ser que a gente não termine o capítulo um inteiro. E aí a gente vai ver quantas quintas-feiras a gente vai finalizar, né? Então era isso. Tá? Alguém Então vamos mais quer finalizar? falar? Alguém mais quer Bom, falar? me passou Contribuir? aqui uma sugestão, mas eu acho que não vai rolar, não, porque nós somos preguiçosas. Porque, assim, durante a semana nós poderíamos, é só uma sugestão, mas eu já falei, acho que não vai rolar. Nós poderíamos, todas nós, lermos todo o capítulo, que tem uma semana para isso, e na live a gente ir direto para as explicações, quem sabe, não sei. Então, só uma sugestão aí, mas teria que realmente todo mundo ler para, na hora, ir direto lá para as, né? Porque como fica gravado, vai ter pessoas que vão ver o gravado. Então elas têm que ler também o conto junto com. É, aí vai ser pelo menos 4 lives para cada um.
É. A gente não Acompanha. vai fazer, a gente assim, por exemplo, o conto a gente vai ler ele inteiro, né, para você poder entender. Mas a explicação nós vamos ter que fazer um resumo, né? Então vamos resumir as explicações, porque não tem como estudar, por exemplo, fazer a leitura de 40 páginas aqui, né? Como dizia meu professor, ele falava, não dá para ler ipsiliteris. Tem que, né, Isso aí. sair. Então tá. Alguém mais quer contribuir, dar uma opinião de uma forma como a gente pode fazer a nossa próxima leitura, nosso próximo estudo? Se vocês tiverem alguma ideia, gente, pode colocar aqui coloca na roda, joga na roda. Ou também, se quiser Falando em colocar no livro, grupo depois, né? falando em livro, eu comprei mais 3 livros hoje. É todo desse jeito, eu começo lá para lá, começo lá para lá, e vamos que vamos, uma hora a gente conclui. Ai. Então vamos encerrar, meninas? Ficou alguma dúvida sobre Mulher Selvagem? Sobre por que que ela fez essa analogia? Bom, quando vocês perguntaram assim, o que significa, essas duas palavras vão carregar a gente durante todo esse estudo, né? Então, mulheres selvagens, para mim, vem logo aqui, mulheres livres, sabe? O É que isso. vem assim, mulheres livres, eu sou livre, eu Uhum. posso não exercer a minha liberdade integral como eu, lá no fundo, gostaria, mas o termo para mim é esse. Mulher Uhum. livre, você pode ser livre, você só usa você no ser integral só estará feliz mesmo você sendo livre, quem você realmente nasceu para ser. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Então tá, gente. Um beijo para todas. Boa Beijo. noite e até quinta. É. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.